Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, nesse momento eu chamo o pastor Franklin para transmitir o recado do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz seja com todos. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Esse calor dá um desânimo, fala sério. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Ontem eu estive ministrando no capítulo de número 18 do Êxodo. E hoje eu quero repartir com vocês a palavra de Deus no capítulo de número 14. A palavra de Deus, ela diz assim, a partir do verso de número 1 até o número 15. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixar ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros do Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, ou como dizem algumas traduções, diga
ao povo que marche. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos a revelação, a graça. Eu suplico agora, ó Deus, a direção do Teu Santo Espírito Santo, Pai. Fala no meu coração, fala no coração do Teu povo. Repreende agora, Senhor, toda malignidade, toda seta maligna, caia por terra agora. Abre, Senhor, a nossa mente, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema central do livro de Êxodo é a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, que já durava 430 anos, como diz Êxodo capítulo de número 12, verso de número 40. Esse longo e sombrio período na vida do povo hebreu, ele havia sido profetizado a Abraão, e isso está registrado no livro do Gênesis capítulo de número 15, no verso de número 13. Mas esse evento também ele foi relembrado pelo épico sermão pregado por Estevão em Atos capítulo de número 6, no Atos capítulo de número 7, no versículo de número 6. E mais tarde Paulo, apóstolo, também faz menção do mesmo evento, da mesma narrativa, dessa mesma experiência, citando em Gálatas capítulo 3, no versículo de número 17. Mas preste atenção no que eu vou te falar nesse momento. A grande mensagem do livro do Êxodo não é aquilo que nós podemos fazer. A grande mensagem do livro do Êxodo não é aquilo que eu tenho capacitação para realizar. A grande mensagem do livro do Êxodo não é aquilo que as minhas habilidades intelectuais, morais, espirituais, sejam elas quais forem, têm o poder de realização. Não, essa não é a mensagem do livro do Êxodo. A grande mensagem do livro do Êxodo é quando Deus decide agir, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir as mãos do Senhor de operar, de realizar os prodígios e as suas maravilhas. Essa é a grande mensagem do Êxodo. E o profeta Isaías, ele dá testemunho e ele afirma exatamente o que eu estou te dizendo no capítulo 43, no verso de número 13, quando ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, diz o Senhor. Se eu desejo agir na sua vida, se eu desejo agir nos teus caminhos, quem impedirá? Essa é a grande mensagem do Êxodo. Porque ninguém pode parar ao Senhor quando Ele decide agir. Os poderosos da terra têm que se curvar. Quando o Senhor decide agir, até as forças e as leis da natureza têm que obedecer. Quando o Senhor decide agir, Ele move céus e terra ao nosso favor. Quando o Senhor decide agir, nada para diante do seu poder. Essa é a grande mensagem do Êxodo. Porque o povo estava cativo há 430 anos. Aquele povo estava cativo, escravizado, oprimido, debaixo da potente mão de Faraó. Mas quando Deus decidiu agir, aquele povo foi liberto para a glória do nome do Senhor. Mas eu aprendo algumas lições com a experiência do Êxodo. A experiência do Êxodo, ela traz para nós algumas lições muito significativas. E a primeira delas é que nem sempre a solução mais prática ou mais fácil ou mais rápida é aquela que contribui para o nosso bem e para o propósito de Deus nas nossas vidas. Repito para você. Nem sempre a solução mais fácil, mais simples, mais rápida é aquela que contribui para o nosso bem ou para o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu recorro ao capítulo 13 de Êxodo, do versículo de número 17. Porque ali no capítulo de número 13, no versículo de número 17 de Êxodo, está escrito
que o Senhor impediu que Israel passasse pela terra dos filisteus, para que eles não desanimassem vendo o que estava ocorrendo na terra dos filisteus. Nem sempre, presta atenção no que eu estou te dizendo, nem sempre o caminho mais curto é o caminho de Deus. Nem sempre a solução mais simples e mais rápida é a solução de Deus. Porque o Senhor, diz o texto, o próprio Senhor os impediu de passar pela terra dos filisteus, por um caminho que seria mais curto, por um caminho que seria mais simples, por um caminho que seria mais fácil, porque sabia o Senhor que quando eles se deparassem com os filisteus, que era um povo guerreiro, que era um povo maligno, que era um povo cruel, tão quanto os egípcios, o coração deles desanimaria e talvez eles sucumbissem ali mesmo. Nem sempre a solução mais simples é aquela que contribui e coopera para o nosso bem. Nem sempre a solução mais simples é aquela que está no propósito de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem orado muitas vezes, você tem colocado determinadas situações diante do Senhor, você tem feito campanhas, você tem jejuado, você tem buscado intensamente ao Senhor, até mesmo às vezes você tem querido ensinar ao Senhor como Ele deve agir. Senhor, é pela esquerda, não é pela direita. Senhor, faz desse jeito que é mais simples. Mas deixa eu repetir para você, nem sempre o caminho mais curto é o caminho que está nos planos de Deus. Ainda que o Senhor nos leve para um caminho mais comprido, um caminho que nós não estamos entendendo, nada que o Senhor está fazendo é por esse caminho que o Senhor vai nos dar o livramento. Lembra do que disse Moisés? Estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor fez com que eles fossem por um caminho mais extenso. O Senhor permitiu que aquele povo fosse por um caminho mais longo. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, porque os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Talvez você já tenha orado há muitos anos pela conversão de alguém da sua família. Quem sabe você tem orado há muitos anos para que algo ocorra na sua vida. Meu irmão, não desista, ainda que o caminho esteja longo, ainda que a estrada esteja cansativa, ficai quieto e vede o grande livramento do Senhor, porque no momento propício o Senhor vai agir. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor está testando, aprimorando, purificando a sua fé, treinando você para experiências maiores. E era isso que o Senhor estava fazendo. Não importa se o caminho é longo, não importa se quanto mais eu oro, mais a situação fica complicada. Não importa, porque diz Romanos capítulo 8, verso de número 28, que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam, colaboram, contribuem, conspiram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na nossa vida, ainda que o caminho seja longo, Deus sabe o que está fazendo, e em última análise, Deus está nos conduzindo, ainda que seja por um caminho mais longo. No final, tudo vai dar certo. Eu repito para você, ainda que o caminho seja longo, ainda que a situação esteja se complicando, ainda que quanto mais você ora, mais a situação se agrava, ficai quieto e vede o livramento do Senhor, porque no final tudo vai dar certo.
Mas eu aprendo uma segunda lição também com esse texto. Que uma mentalidade escravizada condiciona uma pessoa à humilhação. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Poderíamos dizer também que a humilhação, ela condiciona uma pessoa na escravidão. Porque era exatamente isso que estava acontecendo com esse povo. Uma mentalidade escravizada condiciona uma pessoa à humilhação. Porque eles disseram assim para Moisés: Moisés, que negócio é esse? Nós não tínhamos falado para você que era melhor ficar no Egito? Por acaso não tinham sepulturas no Egito para que você trouxesse nós para esse deserto, para morrermos nesse deserto? Olha só o que faz uma mentalidade escravizada. Olha só o que produz uma mentalidade acostumada à escravidão, acostumada à derrota, acostumada ao fracasso, acostumada ao desânimo. Eles começaram a murmurar, eles começaram a blasfemar, eles começaram a questionar a liderança de Moisés e a direção que o Senhor estava dando a Moisés. Moisés, melhor nos era continuar no Egito, porque a mentalidade daquele povo estava escravizada no Egito. A mentalidade daquele povo estava condicionada à humilhação. Eles se acostumaram com a humilhação. Eles se acostumaram com a derrota. Eles se acostumaram com o fracasso. E muitas pessoas estão na mesma situação. Se acostumaram com o fracasso, se acostumaram com a derrota, se acostumaram que as coisas simplesmente sempre deram ruim na sua vida, e agora eles aceitam isso como normal, mas não é normal, meu irmão. Não é normal. Não é normal a escravidão, não é normal o fracasso, não é normal a derrota. O Senhor tem nos chamado para um propósito. O propósito na vida de Israel era Canaã. O nosso propósito é a nova Jerusalém. O Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Nós não podemos peregrinar achando que a derrota e o fracasso fazem parte permanentemente das nossas vidas. Não, o Senhor deseja manifestar a sua glória e o seu poder na minha e na sua vida como testemunhos para aqueles que estão de fora. Nós não podemos nos acostumar com uma mentalidade escravizada, condicionada à humilhação. Porque eles preferiram morrer no Egito do que enfrentar o deserto em liberdade. Eu repito, eles preferiam continuar como escravos no Egito do que enfrentar o deserto em liberdade. E existem pessoas que estão assim. Preferem ficar no Egito, preferem ficar no mundo, escravizadas por Satanás e os desejos da carne, do que ser transportada para o reino da luz, para o reino de Deus e viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Existem pessoas que se acostumaram com essa vida. Uma mentalidade condicionada ao fracasso, à derrota, à humilhação, à vergonha, à opressão. E para eles está tudo bem. Algum tempo atrás, um indivíduo por nome Clayton, ele desceu a rua de casa cantando a seguinte música: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. E eu estava orando naquele momento. E eu ouvi o indivíduo cantando essa música. Eu abri a porta do meu quarto rapidamente para ver quem era. E quando eu vi, ele já estava muito longe. Mas no outro dia, passa o Clayton de novo, cantando a mesma música. Só que dessa vez não era pela manhã, era por volta da hora do almoço. E então ele toca a campainha de casa e pede algo para comer. E então a Márcia atende o Clayton e pede para que eu levasse algo para o Clayton comer.
E então eu fiz algo meio que inusitado. Eu peguei uma mesa branca que eu tinha em casa, peguei 2 cadeiras, levei na calçada, coloquei uma de frente para outra, levei Coca-Cola para o Anderson, levei uma refeição para o Anderson, e nós ficamos ali conversando. E o Anderson, ele tem uma enfermidade gravíssima. Ele anda mancando, porque o que parece é que ele tem um câncer no osso da perna. O Anderson não, o Cleiton. O Cleiton, ele é um morador de rua. O Cleiton, ele é um viciado em drogas. E então eu comecei a conversar com o Cleiton e dizer assim: Cleiton, você quer ajuda? Você quer sair dessa vida, Cleiton? E ele disse assim: eu quero. Eu falei assim então para o Cleiton: Cleiton, então eu vou te ajudar. Sou diretor de uma casa de recuperação e eu vou te levar para lá, e a tua vida vai mudar se você seguir as orientações, se você seguir aquilo que vai ser dito para você, você vai mudar de vida, Cleiton. Um de frente para o outro, na calçada. As pessoas passavam, olhavam, não entendiam nada. E aí na hora que eu disse para o Cleiton assim: eu vou te levar para uma casa de recuperação, o Cleiton arregalou os olhos e disse assim para mim: lá tem horário para acordar, não tem? Eu disse: tem. Aí ele disse assim para mim: lá tem horário para tomar café, não tem? Eu disse: tem. Ele disse assim: lá tem horário para trabalhar, não tem? Eu disse: tem. Lá tem horário para almoçar, não tem? Tem. Lá tem horário para tomar banho, não tem? Eu falei: tem. Já estava com a paciência quase que perdendo. Tem. Ele esticou o dedo assim, quase que na minha cara, e disse assim: muito obrigado, mas eu prefiro a minha liberdade na rua. E eu pensei: meu Deus, como existem pessoas que preferem continuar no Egito, na escravidão, no fracasso, na derrota, na humilhação, do que entregar a sua vida a Jesus e viver a liberdade no reino de Deus, na presença de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: o Egito é bom e atrativo, sim. O mundo, ele tem as suas atrações, mas viver na presença de Deus não tem preço. O mundo é atrativo, sim, mas sentir a presença do Espírito Santo de Deus é infinitamente melhor. O mundo é atrativo, sim, mas sentir a glória de Deus na nossa vida é muito melhor. O mundo é atrativo, sim, mas estar reunido com vocês nesta manhã é muito melhor, amados irmãos. É muito melhor estar no reino de Deus, submetido à palavra do Senhor, como escravos por amor a Jesus. Nós somos escravos por amor. Nós não somos escravos por obrigação. Nós somos escravos por amor. Existem pessoas que estão condicionadas. Uma mentalidade escravizada fica condicionada à humilhação. Era o caso do Cleiton. Mas eu aprendo com esse texto também que o medo do desconhecido, ele é um dos piores sabotadores da fé. O medo do desconhecido é um dos piores sabotadores da fé. Porque esse sentimento chamado medo, esse sentimento que brota no nosso coração quando nós nos deparamos com algum desafio, com algum problema, com alguma dificuldade, esse sentimento chamado medo começou a tomar conta do coração daquelas pessoas, e eles começaram a usar uma linguagem negativa, reclamando, murmurando, responsabilizando Moisés pelos seus problemas. O medo é um dos piores sabotadores do propósito de Deus nas nossas vidas. É por causa do medo que muitas pessoas não prosperam. Eu estou dizendo prosperidade espiritual, não estou nem falando material. É por causa do medo que a vida de muitas pessoas continua estagnada. É por conta do medo que sentem dentro do seu coração que as pessoas não avançam, não dão um passo à frente, não alcançam um degrau na sua vida espiritual. É por causa do medo. O medo, ele sabota a fé. O medo, ele anula a fé.
O medo, ele impede de nós conquistarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Já viu uma pessoa extremamente negativa? Tudo que ela faz é criticando. Tudo que ela faz, tudo que ela pensa é de forma negativa. Toda reação dela é não vai dar, eu não consigo, não tem jeito. Não, meu irmão, tem jeito sim. As nossas palavras são como sementes no nosso subconsciente e no reino espiritual. Repito, as nossas palavras, elas agem no nosso subconsciente e no reino espiritual, para o bem ou para o mal, e por essa razão as nossas palavras têm poder. E se você continuar falando, eu estou com medo, se você continuar falando, não vai dar, se você continuar falando, eu não consigo, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Moisés disse para aquele povo: estai quietos e vede o livramento do Senhor. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Sossega a tua alma, tranquiliza o teu coração, coloca nos pés do Senhor nessa manhã esse medo que está dominando o seu coração. Coloca no altar do Senhor esse medo que está ganhando proporção dentro da tua alma. Coloca no altar. Sabe por quê? Já existe uma palavra liberada para a nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te fortaleço. Sou eu que te renovo. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Já existe uma palavra liberada para mim e para você. Estai quietos. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de responsabilizar A, B ou C. Chama para si a responsabilidade da situação. Chama para você o caminho da construção, da solução em Deus para a sua vida. Porque só depende de você, só depende de mim, só depende de cada um de nós. Não adianta responsabilizar as pessoas, porque o problema está em nós. O problema está em nós porque nós não cremos. O problema está em nós porque nós deixamos com que a ansiedade se aloje no coração. E o Paulo, ele disse assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Coloque essa ansiedade, coloque esse medo, coloque essa preocupação, entrega ao Senhor nessa manhã e deixa com o Senhor. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Fica quietinho. Para de dizer que não vai dar. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você é um fracasso. Você não é um fracasso, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você é geração eleita. Você é nação santa. Você é pessoa separada pelo próprio Deus para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz do reino do seu amor. Você é um escolhido de Deus. Você é sucesso em Deus, meu irmão. Aleluia. Estou vendo que você está uma animação que dá gosto. Jesus, se você sair daqui com essa animação, nada vai mudar a sua vida. Você só vai ser um fracasso se você quiser. Eu aprendo mais uma lição com essa experiência do Êxodo: que nós não devemos desistir do desafio antes de começar a enfrentá-lo. Nós não devemos desistir do desafio antes de começar
a enfrentá-lo. Porque tem pessoas que nem começou a enfrentar o desafio ainda e já está dizendo assim: não dá, eu não consigo, eu não vou chegar lá. Meu irmão, você não deu nem o primeiro passo ainda. Porque agora não somente o deserto, agora o mar está na frente daquele povo. Se o deserto já era ruim, agora eles têm o mar pela frente. Ou seja, um obstáculo intransponível, um obstáculo invencível, um obstáculo que pelos olhos naturais não poderia ser superado, mas aquilo que é impossível aos homens já está consumado no reino de Deus. Para o Senhor já é fato realizado. Ficai quieto e veja o livramento do Senhor na sua vida. Irmão, você nem começou a enfrentar o problema ainda e já está querendo desistir. Dê o primeiro passo em direção a esse desafio, pelo amor de Deus. Dê o primeiro passo, mesmo que as circunstâncias sejam desencorajadoras, desanimadoras, afrontadoras. Desafie a lógica em direção às águas. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo que crê em milagres, nós somos o povo que crê no sobrenatural. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé, não é pela emoção, não é pelo sentimento, não é por aquilo que você vê, não é por aquilo que você acha, não é por aquilo que Satanás sopra no seu ouvido, não é por aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, é por aquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Estai quieto e vede o livramento do Senhor. Não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, o desejo do Senhor é abençoar a sua vida. O desejo do Senhor é te dar vitória. Eu não estou pregando aqui somente vitória não, porque eu já preguei aqui várias vezes derrota, mas existem algumas derrotas que são mais valiosas que muitas vitórias. Parecia que aquele mar iria causar uma derrota na frente daquele povo, mas o Senhor estava dizendo: continua. Moisés, diga a esse povo que marche. Moisés, diga a esse povo que marche. Você tem que marchar, você tem que continuar andando, você tem que continuar caminhando, porque quando nós caminhamos, nós adquirimos coragem e o sobrenatural acontece em nome de Jesus. Existem derrotas aparentes, disfarçadas de grandes vitórias. Porque às vezes é através de caco e cinzas que o Senhor vai mudar a nossa história. Lembra de Jó? Parecia que tinha acabado para Jó. Parecia que Jó estava derrotado. Os amigos da onça de Jó começaram a culpar Jó pela situação. Jó, você só pode estar em pecado. Mas Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Parecia que não tinha mais solução para Jó. Mas Jó, ele declara assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim o meu Redentor se levantará sobre a terra. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó estava declarando que a aparente derrota tinha contribuído com a edificação da fé dele. E diz o capítulo de número 42 de Jó, que o Senhor vira o cativeiro de Jó e muda a história de Jó. Existem derrotas mais valiosas do que muitas vitórias. Existem derrotas
que trabalham a nossa alma, que trabalham o nosso caráter, que trabalham a nossa fé, que trabalham a nossa espiritualidade. O Senhor talvez esteja te treinando para coisas maiores em nome de Jesus. Não desista, não desanime, não retroceda, não volte atrás, não jogue a toalha, não pendure a chuteira. Continue marchando, porque essa é a ordem. Moisés, por que esse povo está reclamando? Por que esse povo está murmurando, Moisés? Diga ao povo que marche. Essa é a ordem para nós dessa manhã. Marchar. E marchar se move, se marcha organizadamente. E se marcha para frente, nunca para trás. Então, meu irmão, marcha, vai para frente, coloca o pé na água. Porque quando você colocar o pé na água, o mar vai se abrir. Quando você colocar o pé no mar dos seus problemas, Deus vai agir. Quando você der o primeiro passo, quando você continuar marchando, o mar vai se abrir, o sobrenatural vai acontecer, o milagre do Senhor vai se realizar e você verá a glória do Senhor em nome de Jesus. Mas marche pelo amor de Deus. Para de ficar com esse desânimo. Para de ficar com essa cara de desanimado, de fracassado, com essa mentalidade condicionada à humilhação. Marche. Marche, essa é a ordem, marche. Moisés fala para esse povo ficar quieto, eu quero só que eles marchem, só isso. O que isso significa? Que não é para você olhar para trás. Não é para a gente olhar para trás. Para a gente olhar para frente. Ainda que o mar esteja à nossa frente, é para nós olharmos para frente. Se eu colocar o pé nas águas, que é a minha parte, quando eu colocar o pé na água, o Senhor vai fazer a parte dele e o mar vai se abrir. Em nome de Jesus. Para encerrar, o que eu aprendo com esse texto? Ou com essa experiência? Que nós não devemos celebrar a derrota do nosso inimigo, mas nós devemos celebrar a misericórdia de Deus. E eu recorro ao capítulo de número 15, dos versos 1 ao 19, porque ali está registrado o cântico de Moisés. E embora o cântico de Moisés ele descreva a maneira como o Senhor derrotou os egípcios, subjugou os egípcios, o foco é destacar a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a benignidade do Senhor para com Israel. O cântico de Moisés, no capítulo de número 15, é a coisa mais linda. Só que nós não devemos celebrar a derrota daqueles que causam problemas para nós. Nós não devemos celebrar a derrota daqueles que nos prejudicam. Porque vamos falar sério, irmão. Tem uns indivíduos que dá uma vontade, fala sério. Tem gente que nos prejudica. Tem gente que fala mal da gente. Existem pessoas que nos caluniam. Existem pessoas que nos prejudicam de todas as formas que podem. E dá uma vontade, fala sério. E nós somos tentados, quando o Senhor pesa a mão sobre essas pessoas, nós somos tentados a nos alegrar com a derrota dessas pessoas. Eu disse ontem, onde eu estava pregando, Romanos 12, 15, nos diz para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós temos que ter misericórdia daqueles que se levantam contra nós, porque eles estão se levantando contra o próprio Deus. Mas a questão aqui é o seguinte: nós não precisamos tomar atitude contra aqueles que nos fazem mal. Nós não devemos celebrar a derrota daqueles que nos caluniam, que fazem mal para nós. Nós devemos celebrar a vitória do Senhor na nossa vida. É isso que nós devemos fazer, sabe por quê? Porque até aqui, se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. Nós só chegamos até onde nós chegamos
porque até aqui nos ajudou o Senhor, diz 1 Samuel capítulo 7, verso de número 12. Nós só chegamos aqui porque as misericórdias do Senhor são infinitas e se renovam a cada manhã, diz Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Nós só chegamos aqui porque a bondade do Senhor nos alcançou. Nós só chegamos aqui porque nós fomos salvos por Jesus. Nós só chegamos aonde nós estamos hoje porque o Senhor nos tirou de um charco de lodo e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós só chegamos aonde chegamos porque a bondade do Senhor nos levantou, nos fortaleceu, nos renovou e nos colocou assentados com os príncipes do seu povo. Você é príncipe e princesa do povo de Deus. Não é a respeito nosso, é a respeito dele. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele, porque a glória é dele, porque tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente glória a ele eternamente, amém. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Então, se você ver aquela pessoa que te prejudicou, não celebre a derrota dela, ore pela vida dela. Sabe por quê? Jó nos dá a resposta, porque diz o capítulo de número 42 de Jó, que quando ele orava por os seus amigos, quando ele intercedia por aqueles que o haviam perseguido, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Ore. Está doendo? Ore. Está chorando? Ore. Não importa, ore. O mar está na frente? Ore. Você acha que não vai conseguir? Ore. Está difícil? Ore. Ore pelos seus inimigos, porque quando você orar pelos seus inimigos, o Senhor vai mudar a sua história. Não importa se o mar está na frente, no final tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vamos orar? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua questão? Qual é a tua demanda? Qual é o teu problema? Qual é o mar e o deserto que está diante de você? O que você tem que enfrentar? Porque é você que vai ter que enfrentar, não é outro. É você que vai ter que enfrentar. Você só precisa continuar confiando em Deus. Você só precisa continuar marchando. Você só precisa continuar caminhando. Você só precisa continuar andando. Porque quando você colocar o pé nas águas, o sobrenatural de Deus, a hora que você menos esperar, vai acontecer em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu preguei a tua palavra nesta manhã, mas as minhas palavras são insuficientes, Senhor, para realizar aquilo que precisa ser realizado na vida dos meus irmãos. Então, Senhor, eu te peço, aviva, Senhor, a fé na alma do meu irmão. Aviva, Senhor, a fé no coração dessa pessoa que talvez esteja aqui hoje desanimada, desencorajada, desesperançada, pensando em desistir. Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que foi pregada nessa manhã seja uma semente, que ela seja regada pelo teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, sustenta essa vida. Toma nos teus braços, Senhor, essa pessoa, Senhor, e mostra para ela que ainda que esteja difícil, ela deve continuar caminhando, ela deve continuar andando, ela deve continuar perseverando, ela deve continuar marchando, porque quando ela age a sua fé, quando ela coloca a sua fé em ação, o Senhor faz a tua parte e opera o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada uma dessas pessoas na tua presença.
Eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. E peço, Senhor, o Teu milagre, a Tua bênção, o Teu sobrenatural. Senhor, cura o enfermo. Restaura, Senhor, o que está caído. Senhor, fortalece o que está abatido. Pai, em nome de Jesus, que lares sejam restaurados. Senhor, no nome de Jesus, que toda opressão caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Ó Pai querido, que toda mentalidade de fracasso seja agora anulado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Se assim você crê, uma boa semana de vitória em nome de Jesus. Pastor Neri. Aleluia.